Gente, eu sou Lu Moretti e hoje temos uma convidada especial no quadro A História da Moda Não Pode Parar, que é a Maria Eduarda, do Costurando História, que eu já indiquei aqui no canal. Tudo Maria, bom? pode se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda. Eu tenho um canal e um perfil no Instagram que chama @costurando história. E eu falo um pouco sobre história da moda, sobre recriação histórica, sobre costura histórica em geral, essas coisas. É maravilhosa, gente. Acesse o perfil dela. E hoje, no vídeo, nós iremos falar sobre a época da Belle Époque. E já iniciando o assunto, vamos começar falando um pouquinho lá atrás, essa transição que ocorreu da era vitoriana para a Belle Époque. Maria, conte um pouco mais a transição dos valores que ocorreu durante essa época para a Belle Époque. Sim, com certeza. Então, no vestuário vitoriano, a gente consegue ver umas roupas um pouco mais reservadas, que vão até aqui, né, com as cores um pouquinho mais sóbrias, não necessariamente todas, né, mas era mais comum a gente ver em pinturas, essas coisas, cores mais sóbrias, e até as roupas de baixo também são mais sóbrias, sem muitos adereços, mais compridas, mais reservadas. Não só nas cores, mas como nas mangas, é um pouco mais sóbrio. Por exemplo, a gente tem como referência do estilo da época vitoriana a própria Rainha Vitória, né? Que se tornou viúva muito cedo e resolveu começar a usar preto em homenagem ao marido, para mostrar que ela estava de luto e também como uma forma de moldar a sua imagem pública, se tornando uma mulher respeitável e fazendo com que as pessoas meio que acreditassem mais no governo dela mesmo, né? Então, muitas das coisas que a gente vê na época vitoriana é influenciado pela rainha e pela sua corte. E como a rainha usava umas roupas um pouco mais fechadas, a gente conseguia ver a moralidade vitoriana completamente com muita etiqueta, com muitas regras sobre o estilo de vida da pessoa, como que deveria ser, como que não deveria ser. E a gente consegue ver isso transformado nas roupas. Por exemplo, as roupas de baixo elas eram mais compridas. Existiam, por exemplo, a chemise, que era uma grande camisola que a mulher usava, e Você as acabou mostrando no seu Sim, canal. sim, eu mostrei sim. Eu mostrei uma do século XVIII, eu planejo fazer uma de mais do meio do século, mas eu acho muito lindas essas chemises. Elas não têm tantos adereços, depende muito também da classe social da moça, né? Se a pessoa era de uma moça de uma classe um pouco mais baixa, a gente consegue ver menos renda, menos emprequetagem nas roupas de baixo, né? Porque, pelo amor de Deus, se não é mostrar, para que botar renda caríssima numa camisola, né? Vamos combinar. Aí não existia muita renda, não tinha muito as decorações eram feitas do próprio tecido mesmo, alguns babados, algumas coisas. Então, a gente consegue ver que essa questão da moralidade também se mostra na roupa. Agora, já para frente na Belle Époque, eu creio que a questão das etiquetas não tenha mudado muito, mas não era uma moda tão mais sóbria. Por exemplo, nas roupas de baixo, a gente consegue ver que já começou a ter muito mais renda, já tinha muita decoração. Nas roupas de cima também, o tanto de babado que não tinha, o tanto de flor, de renda, de tecidos super coloridos, tinha muita coisa assim também. Não que também não tivesse na época vitoriana, mas se tivesse, era um tecido, mas sem muito babado, sem muita renda, era apenas o vestido que tinha a coisa. Por exemplo, isso de dia, se fosse um vestido de noite, já seria uma outra história. Mas para as roupas de dia mesmo eram coisas mais simples. Mas agora, já no período da Belle Époque, de 1870 lá para 1910, a gente consegue ver que as roupas de dia também estavam sendo um pouquinho mais enfeitadas. Aí, também na época da Belle Époque, a gente consegue ver uma maior participação da mulher de classe média, né, na sociedade em geral. Porque, por exemplo, a mulher, ela sempre trabalhou, mulher de classe baixa. Desde o começo da história, a mulher de classe baixa ou era empregada, ou trabalhava de várias formas no campo, fazia muitas coisas, mas agora a gente consegue ver que a classe média a mulher começa a ir para a faculdade, começa a ter um ensino maior, e isso influencia também nos valores da época, né? Isso poderia horrorizar Sim, algumas pessoas, mas também com era uma certeza. mudança. Uhum. Era uma mudança que ia acontecendo, né? É aquela E transição mínima, né? Mas que uhum, ocorreu. exatamente, exatamente.
E a gente não consegue ver uma revolução sexual muito grande ainda nesse período, porque a gente consegue ver mais isso no século XX. Porque o século XX foi o século das mudanças. Mudanças muito radicais aconteceram no século XX. E ainda mais mesmo depois da criação do anticoncepcional mesmo, que a mulher começou a ter a maior uma Liberdade. uma grande independência sexual, pelo menos na época depois que foi criado, na época do baby boom também, né? Vamos pensar. Sim. Mas, né, foram morais que vão mudando e vão se modificando. Cheguei a falar sobre isso no meu canal, galera. Década de 50, década de 60, se liga aí. Bom, gente, agora vamos já para a parte da indumentária. Se falava isso na época, é isso mesmo, né, Maria, que se falava antes? Sim, a sim. indumentária da época. Uhum. E com isso, a Belle Époque se caracterizou pelo alongamento da silhueta feminina. Diziam que a moda imitava a arte. E o formato do corpo das mulheres, por conta do corset, era em formato de S. E, por sua vez, há muitos boatos que a Maria irá desmistificar, que acontecia muita locomoção de órgãos, né? Eles se deslocavam do lugar. E a Maria vai contar um pouco mais pra gente sobre isso. Se isso é verdade, se isso é fake. Conte-me mais, Maria. Então, o negócio é fake news do século XIX. Essa questão, porque o corset não deslocava órgãos, ele quebrava os ossos da mulher. Até falam que mulheres faziam cirurgias estéticas para retirar costelas. Gente, imagina, no século XIX, para você fazer uma cirurgia para salvar a sua vida, você já ainda não conseguia fazer, porque não tinha anestesia, mal tinha um antibiótico, não tinha nada. Imagina você fazer uma cirurgia estética, né? Vamos combinar, por favor. E eu tenho uma live lá no meu perfil, eu tô planejando colocar no YouTube também, porque fica mais fácil para assistir. Eu falo junto com a Catarina Barbosa, que fez um TCC incrível falando sobre a questão do corset, a história da peça, desde das primeiras roupas que surgiram que se assemelhavam ao corset, até a história do corset atual. Ela fala sobre muitas nuances sobre a questão do corset. E o corset, ele é uma peça que é basicamente uma nuance inteira. Porque, vamos combinar, essas fake news que a gente tem é muito porque o vestuário feminino, ele sempre foi muito criticado. A moda, no século XIX, no século XVIII, anterior, até hoje mesmo, era uma das únicas maneiras de se expressar para uma mulher numa sociedade que suprimia ela completamente. A mulher não podia fazer nada, que isso já era motivo de chacota. Então, pensa, a moda como uma expressão feminina para muitas mulheres, não necessariamente para todas. Ela meio que virava um motivo de chacota por parte dos homens. Então, muitas das coisas que a gente vê sobre corset, sobre como, nossa, como que as mulheres usavam isso, e que não sei o que, foi para uma pessoa que ou nunca colocou um corset na vida, ou também nunca já viu, mas ele quer falar mal, porque é uma coisa que é vista como fútil por ser feminina. A medicina do século XIX, ela era muito experimental. A gente não sabia, quase nada, assim. Muitos dos problemas que podem ser relacionados hoje a doenças, péssima condição de trabalho, falta de nutrição, isso era tudo atribuído ao corset. Porque o corset era uma peça feminina. E os médicos, eles usavam mais de argumentos morais para a medicina do que de argumentos realmente corretos, realmente científicos, porque era completamente experimental. Eles viam e falavam, não, exatamente isso, é porque a mulher está usando esse corset, porque a mulher está falando isso, que está acontecendo isso. É a mesma medicina que fala que estudo feminino causa problema no útero, e que masturbação causa cegueira, né? Vamos combinar que tem certas coisas que não batem aí hoje em dia. E é só a coisa do corset que a gente não desmistifica hoje, né? Que a gente olha essas coisas da questão do estudo feminino, hoje a gente pensa, nossa, que bobeira, né? Mas a questão do corset, que é divulgada pelos mesmos médicos que falavam essas barbaridades,
a gente não pensa nisso, a gente não vê estudos que falam que é ao contrário. Eu mesmo estou usando o corset hoje e estou muito bem. Linda. Ah, obrigada. Isso aqui Não é um corset. deslocou nada aí? Não, eu tô falando de boa. Olha o tanto que eu falo, estou pleníssima, tranquila. Até agora eu não quebrei uma costela, tô ótima. Isso aqui é uma modelagem de 1890 ainda. Então, tipo, é da época, sabe? Então, eu tô usando a roupa que as mulheres usavam, tecnicamente. Vamos, não necessariamente tudo correto, né? Que eu estou usando, o tecido não é a mesma coisa, a barbatana não é a mesma, mas é o mais próximo que eu consegui, né? Uma reprodução. Exato, exatamente. Então, sabe, tem muitas coisas que são falsas. Eu tô falando mais por cima mesmo, porque lá no meu perfil aquela live fala sobre muitos e vários aspectos, e eu não consigo falar todos esses aspectos que a gente falou agora, porque é muito comprida. E Realmente, gente, a live é muito proveitosa, você aprende bastante. Eu cometi esse erro de achar que o corset, ele acabava prejudicando as mulheres. E isso foi desmistificado pela essa maravilhosa da Maria, e a colega obrigada. dela fez essa live, eu assisti ela inteira, e é realmente muito assim, você fica um pouco chocado quando você não sabe muito do assunto e você acaba acreditando no que é apresentado para você. Então, quando você assiste a live, você fica, caramba, estive errado todo esse tempo. Mas faz parte, sabe? Porque uma das coisas que a gente fala na live é por que essa visão foi mantida até hoje, né? Aí a gente fala sobre vários porquês. Um dos porquês é muito pela questão do o que a gente de hoje em dia quer ver por nós mesmos como passado. A gente quer nos ver como os evoluídos, né? Como a gente é os melhores do mundo e os antigos, eles eram burros. Como que, olha só, essas mulheres de antigamente usavam umas roupas que eu não conseguia nem se mexer. Hoje em dia, a gente usa roupas que a gente consegue fazer que não sei o que, não sei o que lá, sabe? Não era muito bem assim. Por mais que as roupas das mulheres eram sim restritivas, muito mais restritivas do que a gente usa hoje em dia, para uma pessoa que está acostumada a usar isso diariamente e fazer várias atividades, dava para fazer atividades físicas com aquela roupa. Existiam corsets específicos para questão de atividade física, questão de natação. Para maternidade, existia corset de maternidade. Existia também corsets adaptados para essas situações. Então, não era só uma questão de, ela vai usar a mesma coisa para cada situação. E por causa do ingresso da mulher na faculdade, o ingresso da mulher de classe média mais alta também, na vida mais trabalhadora, de questão de trabalho e de educação, principalmente, muitas reformas do vestuário aconteceram. E essas reformas do vestuário não pediam necessariamente pela abolição do corset, mas sim por roupas menos fechadas no corpo, menos apertadas, para você conseguir se movimentar com mais leveza. Por exemplo, a bicicleta começou a ser muito utilizada no final do século XIX e foi uma das maiores dos pontos pivotais para essa mudança no guarda-roupa da mulher, porque ela precisava de uma coisa um pouquinho mais ativa para poder andar de bicicleta, para poder fazer essas atividades que ela queria fazer, para poder ir para a escola, para se movimentar mais pela cidade, né? Então, essas mudanças no guarda-roupa não eram só pelo corset, era por questão da modelagem também, questão de praticidade também, sabe? Rotina, né? A rotina das mulheres da época. Exato, exatamente. E isso também é uma parte das mulheres também apenas, né? Porque não necessariamente eu falo por todas as mulheres. Pode ter mulheres que gostavam, que viam na moda mais restritiva, mais assim, uma forma de expressão mesmo, uma forma de que elas gostavam disso e se sentiam bem usando aquilo. E, sabe, então, isso é um grupo, uma parcela de mulheres que começaram a ter essa visão, e quanto mais a sociedade foi mudando, mais as roupas também foram mudando junto com a sociedade, né? E outra coisa que eu queria falar, sobre a questão do espartilho em formato de S, muito do que a gente vê é tudo ou ilusão de ótica, por causa da modelagem, ou também porque as mulheres usavam enchimentos. Pois é, gente, naquele corpo não é só por causa do corset. A galera usava enchimento na bunda, enchimento no peito, enchimento não sei onde, sabe? Não existia cirurgia plástica, mas a bundinha da Nicki Minaj tava ali. Tava toda lá, toda produzida nos enchimentos. Então, as pessoas tinham jeitos de deixar com a silhueta padrão da época, sem necessariamente só o corset. Então, por exemplo, a silhueta em formato de S tinha um peito de pombo que é super arredondado.
A gente vê hoje em dia, vamos falar um pouquinho mais no final aqui do vídeo, sobre a questão das diferenças das silhuetas, das diferenças da moda de cada época. E você vê que é muito arredondado. E não tem como um peito normal ter aquele formato. Então, eram enchimentos característicos para cada época. E também tinha Photoshop, muitas coisas assim que eram usadas. Ou até mesmo volume nas peças, né? Várias roupas por cima para dar aquele levantamento. Exatamente, isso mesmo. Por exemplo, as mulheres usavam várias anáguas, mulheres mais abastadas, né? Usavam muitas anáguas, no máximo umas 3 anáguas por cima da saia. Então, imagina o tanto de saia para fazer um formato um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais cheio, para ficar com a silhueta que precisava. Gente, aí assim... chegamos na ilusão de ótica. Exato, pois é, porque, por exemplo, em 1890, as mangas eram deste tamanho, gigantesca, do tamanho da cabeça da pessoa. Aí você vê a mangona, o quadrilzão, por causa do enchimento, por causa da bundona, por causa das coisas erradas, tudo. O que tem no meio? A cintura. A cintura fica super fina, porque tem um grandão aqui, um grandão embaixo, como que fica? Exatamente isso. Sim, sim. E os desenhos da época são padrões, né? Você vai desenhar uma pessoa numa pintura, numa fashion plate, que era basicamente revistas que tinham figuras de mulheres vestidas com vestidos e tal, que a mulher levava para a costureira e falava, eu quero esse vestido aqui, nessa cor, com essa mudança, porque era assim que as roupas eram feitas. Não era você ir numa loja e comprar, mas você ia numa costureira e você falava, eu gostaria de um vestido dessa forma. Então, essas fashion plates, essas figuras aí dessas mulheres vestidas, eram todas feitas no padrão da época, como é ainda hoje em dia. Você não vê uma mulher gorda numa revista, quase não se vê mulheres com deficiência, mulheres negras, mulheres de outras etnias. Até hoje em dia tem essa questão do padrão de beleza, né? Com certeza. Sim, e sim. a moda tá tentando lutar contra, né? Tentando diminuir isso e colocando mais diversidade na moda. Exato. Que é a realidade, né? O mundo é diverso. Não temos padrões. Exatamente. E a moda daquela época, gente, era muito glamurosa, né? As mulheres ricas, elas se produziam muito, os vestidos eram com pedras vistosas, elas chamavam muita atenção. E é verdade mesmo, Maria, que elas usavam um look para cada vez que ia fazer alguma coisa? Então, sobre isso eu já não sei muito bem. Eu imagino que não, porque antigamente a gente consegue ver até pelos ricos mesmo, uma preservação dos tecidos muito grande. Não só de tecidos, mas não era muito comum para uma pessoa ter muitos looks para uma ocasião. Mas lá na época da Belle Époque, na época de mais ou menos 1890, um pouquinho mais para frente, né, da Belle Époque, a gente consegue ver que a galera tinha look para tudo. Então não era mais uma questão de ter um look para ter vários looks para uma ocasião, mas sim de ter várias ocasiões e várias roupas para você usar. Por exemplo, tinha roupa de andar na rua, tinha roupa de você ficar em casa, tinha roupa de você ir para um baile, tinha roupa para você ir na ópera, tinha roupa para você jogar tênis, tinha roupa para você andar de bicicleta. Simplesmente isso, o povo não tinha limite. Look para tudo. Exatamente, é uma doideira, porque se você pesquisar no Google, você vai ver que tem diferenças muito, muito doidas entre essas roupas. Então, tinha roupa, que mais que tinha? Tinha roupa de dia, roupa de noite, sabe? Roupa então, pra ir no chá. Pior que tinha exatamente isso. Tem um tipo de roupa que chama tea-gown, que é basicamente uma roupa que é um vestidão. Não tem muita forma. Ele é um vestidão, porque era para a mulher usar dentro de casa quando ela não esperava visita. Ou ela esperava visita de mulheres bem próximas dela, né? Que não se importariam de ver ela, basicamente você usar um roupão dentro de casa, sabe? Mas era um roupão chique, todo produzido, sabe? Todo bonitinho, cheio das coisas, né? E é bonito. Pesquisa aí no Google, gente, que vocês vão achar a coisa mais linda do mundo. Eu vou colocar uma imagem aqui desse tigão aqui também, vou enviar. E era uma doideira, porque tinha roupa realmente para cada ocasião. Agora, pode ser que uma pessoa mais rica teria, sim, várias roupas para, por exemplo, andar na rua, que era uma coisa que a pessoa podia fazer bastante, né?
Então, tinha várias roupas. Agora, pra galera mais pobre, era mais assim, a pessoa tinha uma roupa mais arrumada, né, pra ir pro casamento, pra casar mesmo, porque a questão do vestido de noiva foi só Muito virar vestido. importante. Sim, exatamente. Para as coisas mais importantes para você se arrumar e uma roupa para você trabalhar, né? Porque a pessoa precisava trabalhar. Então, era bem mais fechada essas opções. Por mais que no século, na parte mais central da Belle Époque, lá para 1880, 1890, o corset começou a ser produzido em massa, muitas roupas começaram a ser, tipo, chemise, essas coisas assim, começaram a ser mais produzidas, a pronta entrega, essas coisas dava para você simplesmente pegar e comprar, não precisar gastar mais dinheiro sobre isso. Então saía mais barato, porque era feito em massa. Mas ainda tinha essa questão de que era bem caro você comprar uma roupa, porque a questão do trabalho era diferente do que a gente vê hoje. A gente pensa que o preço de uma roupa é o material mais o trabalho da pessoa. Agora, pelo menos no século XVIII, a questão da roupa era você comprava o tecido, dava para a costureira e o trabalho era uma parte mais mínima do preço da construção da roupa. Era mais o material que era mais caro do que o trabalho. Então, para você comprar um material para ter uma roupa mais bonita, ainda era caro. Então, as pessoas preservavam muito, muito, muito. Até as pessoas mais ricas tinham uma prática muito grande de ir pegando. Ai, saiu de moda esse vestido aqui, né? Vou pegar, vou modificar ele, porque essa seda foi caríssima. Não vou parar de usar um vestido de seda caríssima, né? Pelo amor de Deus. Aí pega e muda a modelagem, manda lá no costureiro para ela ajeitar, deixar a modelagem mais bonitinha e vai reciclando o tecido que se usa na roupa, né? Mas isso era uma coisa que as pessoas usavam. Mas a questão aí da galera ser mais produzida, a gente tem que pensar que a galera da classe mais alta, essa época era o auge do imperialismo europeu, principalmente britânico. Então, os ricos, eles estavam riquíssimos, querendo esbanjar às custas das colônias, lá na Ásia e na África, principalmente, né? Na Índia, Nossa, muitos locais que viraram colônias nessa época. E o que era? Essas pedrarias eram todas retiradas das colônias, os bordados, a galera mandava bordar na Índia para poder ficar mais barato e também porque o bordado indiano é de uma qualidade gigante, lindo até hoje. Eu acho que é o bordado mais bonito que a gente consegue ver hoje em dia. Os tecidos, era seda chinesa, era seda de todos esses locais, então eles se esbanjavam mesmo, porque queriam mostrar não só o poder deles, né, como pessoas dentro do país, mas sim deles como europeus sobre os colonizados. Então você vai ver essas roupas todas mais chiques assim, como também uma forma da pessoa se mostrar superior perante as colônias, né? Caramba, é muita informação que eu realmente não sabia agora. Estou aprendendo junto com vocês. Obrigada. Fiquei muito contente de você estar aqui. Muito Nossa, obrigada. uma aula para mim. Que isso. Vamos prosseguir, gente. Bom, aqui a gente tem um retrato de um encontro social e elegante, típico da Belle Époque. Esse seria mais um look para ir para um chá, né, Maria? Ai, se fosse, eu acho que nessa foto aí, tá mais para um jantar, assim, de uma galera bem riquíssima, que olha, você pensa, a pessoa caga ouro. É exatamente isso. Essa galera daí caga ouro, sim, simplesmente. Porque para você ter um jantar todo assim, todo produzido, eu acho que se passa em 1900, 1910, pela modelagem das roupas das pessoas, até pela silhueta em S, né, que a gente consegue ver, o peito de pombo. Sim. Você vê, quando você dá uma olhada no retrato, você vê, nossa, que coisa esquisita a parte do peito das mulheres, né? Galera bem abastada, com as roupas tudo emprequetadas, os cabelos tudo chique, Todas né? super produzidas. Sim, exatamente. Gente, agora temos curiosidades. Bom, a minha primeira curiosidade é que o Charles Frederick Worth, que é considerado o pai da alta costura, ele se inspirou na Belle Époque para fazer as suas criações. Uhum. E agora a Maria vai fazer as curiosidades dela, que são muita gente. Ela irá apresentar pra gente as diferenças de cada década dentro da Belle Époque.
Sim, galera. A Belle Époque, ela se passa mais ou menos entre 1870 e 1910. Porque depois de 1910 é só tiro, porrada e bomba. Aí não tem nada mais de belo na Époque, né? Acabou a beleza, só tiro. Mas é. Aí, essa foto aqui que aparece agora na tela é um vestido típico de 1870. E nele a gente ainda consegue ver as influências vitorianas, em questão da modelagem, de estar um pouquinho mais fechado, as cores serem um pouquinho mais sóbrias, e a gente consegue ver um aumento já nos babados, né? A gente consegue ver, olha só, como que a saia dessa roupa, ela é toda embabadada, cheia das coisas, bonitinha, e também a modelagem dela, o volume é muito atrás. Então parece que a pessoa é uma abelha, de uma bundona gigante, e um corpinho mais normal. O corset ainda é um corset mais de 1860, mas é o corset em formato de X. Então a gente consegue ver isso, que a silhueta era mais focada na parte da bunda mesmo, que tinha uma crinolina, uma manquinha, mais para a parte de trás mesmo. O volume todo era feito atrás. Bom, nessa foto aqui, a gente consegue ver um vestido característico da primeira parte de 1880, que a gente ainda consegue ver bastante o volume na parte de trás da roupa da pessoa, só que a gente consegue ver que é bem atrás mesmo. Na de 1870, a gente percebe que era atrás, mas ainda tinha um pouco de volume dos lados, né? Era uma coisa mais que era grande, bem grande atrás, mas tinha uma questão ainda de ser um pouco mais arredondado. Agora, em 1880, esse volume atrás é mais reto, que é só na bunda mesmo, só a bunda que cresce, e é isso. E tem os vários babados, esse vestido é todo bordado, é um vestido de dia, para você passear de dia, então você consegue ver que há mesmo essa diferença, e todo cheio de tecidos, todos plissados, e com muitos adereços, né? Agora, tem essa outra foto que é característico mais ou menos da metade de 1880, ou de 1882, não me lembro corretamente, mas tem uma parte de 1880 que se caracteriza como a Natural Form Era, que é basicamente a era da forma natural, onde os enchimentos eles eram bem mais naturais ao corpo, como a gente consegue ver aqui, que a bunda está numa proporção muito mais normal do que era visto na outra parte de 1880. E também é muito característico dessa época, não só esse enchimento mais natural, mas também tem muitos trens de roupa. Por exemplo, a gente consegue ver que aqui, a parte de trás da roupa, ela não é só acaba lá atrás, ela tem ainda um trem que você vai andando, vai arrastando, sabe? Para ficar um negócio bonito. Isso também era uma roupa de dia, com laços, laçarotes e babados, e cores um pouco mais leves, umas coisas mais emperequetadas. Agora essa daqui já é uma foto de uma fashion plate de 1890, que a gente consegue ver um aumento nas mangas. Muitas dessas mangas elas ficavam desse tamanho, com auxílio de enchimentos para mangas também. Não só eram enchimentos ou armações para manga, depende Tinham vários jeitos de deixar a manga, né, mais enchida. Podiam ser armaduras de ferro ou questões de almofadas mesmo. Mas eu acho que o mais comum era armaduras mais de ferro, como se fosse uma crinolina para o próprio braço. Esses vestidos provavelmente eram feitos de veludo, pelo que parece, pelo menos nesse mais salmão, e com várias rendas. Rendas atrás, rendas na frente. E é um pouco mais natural, não tão cheio de laçarote, mas ainda é bem enfeitado. Agora, essa outra foto já é de uma roupa de mais ou menos 1890. E aqui a gente consegue ver a silhueta do peito de pombo, do espartilho S. Porque olha só, tá vendo essa parte do seio dela? Não é como se o seio acabasse aqui. O seio simplesmente vai um pouco mais para baixo, numa forma um pouco mais arredondada. Então, ele fica nesse formato parecendo o peito de pombo mesmo, por isso que tem esse nome. E essa roupa tem muitos e muitos babados, né? Era eduardiana, né? Que se chama mais ou menos essa parte do final de 1890, até eu imagino que seja 1910, creio que seja antes também, não tenho certeza. Mas a gente consegue ver muitas rendas, muita inserção de renda, uma técnica que infelizmente não é tão usada hoje em dia, que eu acho que é lindo, 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 que você simplesmente insere a renda na roupa e deixa como se fosse parte do próprio tecido, né? E cheio de babados e um tecido um pouco mais leve, tem uma leveza no próprio caimento para ele. E o corset ainda era usado,
e era o corset em silhueta em S, que estava em mais fashion na época. Agora essa daqui já é uma foto de 1910, que nessa época a gente consegue ver uma forma muito mais natural do que a gente via anteriormente. Por quê? Que o corset ainda existe corset, pode ser que muitas mulheres ainda usem o corset em formato de S, algumas talvez não, mas o corset estava começando a ficar um pouco mais focado na parte da cintura. Então, na parte de cima, as mulheres muitas vezes usavam um tipo de sutiã eduardiano para segurar a parte do busto, para não ficar sem o suporte, porque o corset foi criado com o propósito de ser uma roupa que fizesse o suporte do busto e o suporte da roupa também, para não ficar, por exemplo, a pessoa usava várias saias, então para tirar o peso do corpo da pessoa, distribuía esse peso das várias saias, das várias camadas, igualmente pelo corset, para o corpo da pessoa não ficar muito sufocado por causa do peso das roupas. Então aqui a gente consegue ver essa mudança em 1910. As roupas também mudam um pouco, a gente consegue ver uma coisa, por mais que ainda esteja com cara de Belle Époque, né, com uma cara mais formal, uma cara mais arrumada, ainda tem essa questão aí da mudança nas roupas de baixo da roupa da pessoa. E daí, depois disso, acaba-se a Belle Époque e a gente consegue ver a moda de 1920, que é muito, muito mais simples. Se você olhar uma foto dessa com uma roupa de 1920, a mudança é extrema. Para você ver como é que a guerra mudou completamente. Acelerou várias mudanças, né? Que estavam acontecendo, a gente consegue ver, né? Mas elas ainda, se não ocorresse a guerra, eu acho que ainda aconteceriam, só que demorariam um pouco mais de tempo para acontecer. Exatamente isso, eu penso igual a você. Talvez a gente teria ficado um pouco atrasado no sentido da moda, né? Uhum. Porque provavelmente aconteceria algumas restrições nas mulheres e muitas coisas que aconteceu por conta da guerra na vida das mulheres não teria acontecido, né? Sim, sim. Então, a gente fica nesse, será que realmente mudaria ou não? Eu Ficamos imagino nessa que mudaria dúvida. sim, sabe? Eu acho que foi muito acentuado por causa da guerra mesmo, porque foi uma mudança muito rápida. Vou dar o exemplo da Segunda Guerra. As mulheres faziam tudo no país. Os homens estavam tudo em outros lugares fazendo guerra. As mulheres começaram a trabalhar em tudo, usaram o diploma para fazer as coisas, tudo. Então, a gente vê que, por exemplo, a moda de 1950 foi toda focada em mostrar a mulher onde é que ela deve ser, onde é que ela deve ficar. Porque a mulher estava ficando muito assanhada, querendo trabalhar, querendo sair de casa. Agora, essa moda aqui é para mostrar que você tem que ficar em casa, que tem que usar essas roupas bonitas. Então, sabe, essas mudanças assim no vestuário, de ser menos restritivo, acho que aconteceriam, porque a gente já estava vendo isso acontecer. E estava por muita luta. Não era uma coisa que ia acontecendo assim, as mulheres estavam reivindicando o lugar delas. Então isso iria acontecer. Talvez não tão rápido, porque foi um boom muito grande. Deu a guerra, os homens tudo fora, as mulheres precisavam fazer as coisas aqui dentro. Talvez não nessa rapidez, mas eu imagino que aconteceria sim. Porque Foi as uma mulheres. transição brusca. Sim, exatamente. Mas as mulheres estavam reivindicando seus direitos, sempre com muita luta, muita manifestação, mas realmente foi uma mudança muito, muito brusca na sociedade. E é isso, gente. Então nós encerramos sobre a Belle Époque. Foi um prazer ter você aqui, Maria. Muito Muito obrigado, obrigada. gente. Segue ela, é maravilhoso o canal dela, o Instagram dela, cheio de conteúdo para você que gosta de costura histórica, essa parte mais antiga da moda. É lá que você tem que estar. Obrigada, viu? Eu adorei participar. Muito obrigada por ouvir minha falação por vários minutos. Tô muito honrada pelo convite. Adorei participar aqui com você. Que venham mais. Que você venha algum dia pro meu canal também. Que eu não posto muito no meu canal. Planejo postar mais. Meu conteúdo principal no Instagram mesmo. Eu planejo postar mais lá no YouTube quando eu tiver mais tempo nas férias, porque com a faculdade, com as coisas da vida, acaba que, né, não tem muito tempo para editar vídeo, para gravar mesmo, se arrumar toda. Mas com certeza, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito lisonjeada. Imagina, um beijo. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Bom, aí agora, gente. Não, agora Alex, eu falei, gente. Vamos pro quarto take. Vamos agora seguir pro terceiro take. Eu vou falar, acho que das sopas.
Terceiro take, Alex. Bora, Alex!